Olá, eu sou Felipe Recondo e este é o Sem Precedentes, o podcast do Jota, em que nós discutimos o Supremo e a Constituição. No episódio de hoje, o recuo jurídico de Bolsonaro e a decisão de prestar depoimento presencialmente à Polícia Federal no inquérito que apura suspeitas de interferência política na PF. Suspeitas que foram levantadas pelo então ministro da Justiça, Sérgio Moro, quando deixou o governo Bolsonaro. O ministro Celso de Mello, que era relator desse inquérito, havia decidido que Bolsonaro deveria prestar depoimento presencialmente. E Bolsonaro questionou essa decisão. O presidente queria prestar depoimento por escrito e havia agravado essa decisão do ministro Celso de Mello, pedindo uma manifestação do plenário do Supremo. Lembrando que Barroso e Fachin deram decisões permitindo que Michel Temer, quando presidente da República, prestasse depoimento por escrito, era isso que Bolsonaro também queria. E agora, na quarta-feira, quando o plenário do Supremo ia julgar esse tema, chegou um pedido do advogado-geral da União, Bruno Bianco, para que o julgamento fosse suspenso em razão dessa nova postura de Bolsonaro. Agora, mais do que um recuo jurídico, a decisão tem seus efeitos políticos também. O julgamento desse processo poderia colocar novamente em conflito Bolsonaro e seus seguidores contra o Supremo. Poderia novamente reacender aquela crise cujo ápice foi o 7 de setembro, e isso colocava em risco justamente aquele aceno de não agressão do presidente, quando assinou aquela carta no dia 9 de setembro, pedindo desculpas aos ministros e ao Supremo. Sabendo disso, o AGU tentou e conseguiu convencer o presidente a recuar desse pedido e prestar depoimento presencialmente à Polícia Federal. Esse é o tema para Diego Werneck, do INSPER, e Tomás Pereira, da FGV Direito Rio, no nosso Sem Precedentes. Juliana Cesário Alvim está nos desfalcando hoje, mas volta no nosso próximo episódio. Nós ainda vamos falar da decisão do Supremo, que já vale para as eleições do ano que vem, que permite que cantores participem de eventos de arrecadação de recursos para campanhas políticas. O STF, contudo, não autorizou a volta dos showmícios. Diego, eu queria começar com você, porque eu aqui na nossa abertura falei do recuo do Bolsonaro, mas tem também um aspecto da decisão do ministro Alexandre de Moraes que eu acho que a gente poderia ressaltar aqui, né? Mas queria que você descrevesse primeiro para a gente esse cenário inteiro, esse cenário no todo, e a gente fala disso, da decisão do ministro Alexandre de Moraes, que também parece que tem um recuo nas palavras e na decisão dele. Pois é, Felipe, acho que tem, sim, algum movimento do lado do ministro Alexandre de Moraes, mas para entender isso, é bom colocar, de maneira mais geral, o que estava em jogo no pedido, nesse recurso do Bolsonaro e na decisão original do ministro Celso de Mello. São duas prerrogativas que o Código de Processo Penal coloca para presidente da República e outras autoridades que estejam na posição de testemunha. Expressamente, o Código diz que isso está lá, aplicável a quem estiver na situação de testemunha. A primeira prerrogativa, né, do caput, do 221, é a de escolher, combinando com o juiz, né, definir previamente dia e hora para prestar o depoimento. A segunda prerrogativa, do parágrafo 1º do 221, é justamente essa do depoimento por escrito, né, a faculdade do presidente escolher, em vez de ir pessoalmente, prestar por escrito. Essas regras, portanto, não se trata aí do presidente Bolsonaro dizendo eu acho que eu tenho que poder fazer por escrito porque eu quero. De fato, o CPP prevê isso. A questão, que foi o que Celso de Mello se apegou em sua decisão, é saber se isso se aplica ao presidente da República em qualquer situação de prestar depoimento ou na condição de testemunha. E aí o Celso disse não, na condição de investigado, que é o caso, não se aplicaria o 221, nem nenhuma das duas prerrogativas. E por que é importante chamar a atenção que são duas prerrogativas? Porque nessa petição da AGU, né, protocolada ali na véspera do julgamento colegiado, no qual essa questão seria decidida, o recurso do Bolsonaro contra a decisão do Celso de Mello, negando essas prerrogativas, viria a ser decidida, a AGU diz basicamente o seguinte, olha, são duas coisas. Eu queria só deixar claro que uma delas a gente abre mão. Uma delas, o presidente já informa, e isso quer que seja considerado no julgamento, que ele vai prestar depoimento pessoalmente. Tem interesse, essa foi a expressão que está lá
salvo engano, não tem interesse em prestar depoimento pessoalmente. Mas a mesma petição diz: queremos que o presidente possa marcar dia e hora. Então, só recapitulando, 2 prerrogativas. Celso de Mello disse, não se aplica nenhuma das 2. A AGU disse, opa, quero dizer antes do julgamento que uma delas a gente abre mão, a gente não vai querer exercer. Então não precisa discutir isso. A outra a gente quer. E a petição da AGU conclui submetendo então a questão para eventual reconsideração do relator. Né? Pede que o relator, que tinha sido Celso de Mello e hoje Alexandre de Moraes, está nessa posição, reconsidere. E que esse recuo parcial do Bolsonaro, novamente, parcial, porque uma prerrogativa quer manter, a outra não, seja levada em consideração no julgamento pelo colegiado. Só que aí a decisão do Alexandre de Moraes, ela faz, né, de um lado, ela reconhece que são 2 coisas, mas ela determina, ela concorda com o que a AGU está pedindo, né, diz, tudo bem, né, então, já que você abre mão de uma e a outra, eu concordo, eu determino que você vai poder aplicar o caput 321, o presidente Bolsonaro vai poder escolher previamente hora e local para prestar o depoimento, então perdeu o objeto. Mas essa é uma formulação estranha, né, uma formulação estranha, porque tinha objeto ainda. O objeto que, no mínimo, poderia ser discutido ainda pelo colegiado era a questão do 221 caput. Se o presidente pode escolher marcar hora e dia exato para prestar depoimento, mesmo na condição de investigado. Uhum. Essa era uma discussão jurídica que permaneceria ainda que o recurso fosse considerado prejudicado com relação à segunda parte. E aí a pergunta interessante para a gente pensar que né, primeiro que aí você vê que não é um recuo só do lado do Bolsonaro. Tem uma modulação, sim, aí do lado do ministro Alexandre. Ele está reconsiderando a decisão do Celso. É que a gente prestou todo mundo estava prestando muita atenção no por escrito ou presencialmente, mas esqueceu desse ponto, né? Exato. E nesse ponto, e veja, não é nem dizer que esse é um recuo grande, que esse é um recuo significativo, a questão há uma modulação aí, tem uma reconsideração, mas não é formulado na decisão do ministro Alexandre de Moraes como uma reconsideração, que esse é um ponto importante para a gente explorar também. Tomás, queria te ouvir sobre isso também, sobre os efeitos desse recuo do presidente e também dessa questão jurídica que o Diego levantou agora. Olá, Recondo, olá, Diego. Enfim, eu acho o Diego apontou bem essa diferença entre as duas regras, né? Eu só chamei a atenção para o fato de que realmente o caput, que diz que prevê marcar horário, né, e local, ele se aplica a um rol muito mais extenso de autoridades, né? Essa prerrogativa do depoimento por escrito é basicamente para aquelas autoridades quando eles reduzem a lista, né? As autoridades que eu digo que estão na linha da sucessão presidencial, né? Então é o presidente, o vice-presidente, o presidente do Senado, o presidente da Câmara e os ministros do STF, todos, né? Então, enfim, se isso se aplica ou não, se o 221 se aplica ou não a quem é investigado, continuaria em aberto, né? Não me parece que perdeu o objeto em relação a isso, né? Ou ficou prejudicado em relação a isso. Agora, eu só chamei a atenção também que se é verdade que o ministro Alexandre de Moraes está reconsiderando, não é que ele está reconsiderando uma decisão dele, né? Não é que ele antes disse que não se aplicava nem o caput nem o parágrafo, e agora ele está voltando atrás. Quem tinha tido essa posição, digamos, mais radical, mais absoluta, era o ministro Celso de Mello, que tinha dito que nada se aplicava, né? E é interessante a gente pensar, no entanto, que é isso, se a gente tivesse que prever, eu me surpreenderia se essa postura mais radical, que nenhuma das duas coisas se aplicasse, se houvesse maioria no Supremo, no plenário Supremo, para dizer isso, para dizer que não pode marcar data e horário. Eu acho que a disputa realmente, onde haveria divergência e onde provavelmente poderia haver uma maioria, era dizendo que não poderia ser por escrito. É interessante a gente pensar também quais são os argumentos para isso, né? O ministro Celso de Mello, como eu disse, ele toma uma postura, ele soma 2 argumentos, né? Um argumento que se aplica a todo, que tem a ver com nós somos uma república, e as nossas repúblicas né, tem uma aversão a privilégios, e privilégios em geral têm que ser interpretados, portanto, da maneira mais restritiva possível. Então, se o 221 está no capítulo das testemunhas, ele se aplica apenas a testemunhas e ponto. A gente não pode estender isso, seria contrário, seria antirrepublicano. Além disso, em relação ao parágrafo, que é o parágrafo em que se estabelece que
não só o agendamento, né, mas diz que poderia ser por escrito, ele dizia, além disso, há um prejuízo específico para os outros investigados, né, para outras pessoas que façam parte desse inquérito, porque se o depoimento é presencial, a parte pode estar presente, o outro investigado, enfim, pode estar presente, pode inclusive formular suas próprias perguntas eventualmente, e se isso é por escrito, ele não teria essa mesma possibilidade da oralidade de estar presente e tudo mais, então haveria um prejuízo. Como eu disse, é possível que houvesse uma decisão colegiada que concordasse com um desses argumentos e não com o outro, que achasse que por conta do potencial prejuízo, o parágrafo 1º não se aplica mesmo, é inconstitucional, deve ser relativizado, não deve ser aplicado nesse caso, mas que a data e hora se manteria. Inclusive eu preveria, se eu tivesse que prever, né, eu acho que essa seria a posição majoritária do Supremo. Uhum. O que é interessante, eu diria, que realmente isso acabou acontecendo por conta do Bolsonaro dizer agora, não, eu vou presencialmente, e daí com isso o ministro Alexandre ter dito, tudo bem, marque-se aí uma data e hora. A única coisa que chama a atenção é que ele fala, nos próximos 30 dias, né? Não é que é quando você quiser, deu ali 30 dias, que é um prazo razoável para que isso seja agendado. Eu acho que eu não estou dizendo que seja provável que isso aconteça, mas caso o Bolsonaro não marque uma data e hora nos próximos 30 dias, ou pior ainda, caso ele marque e no dia, na véspera, diga que não vai por algum motivo, a gente pode ter algum conflito ainda no futuro. De novo, eu não consideraria que isso é provável no caso da maior parte de outras autoridades, mas no caso do presidente Bolsonaro, o tipo de temperamento dele, eu não excluiria que ele acorde no dia, quando tenha acontecido alguma coisa na véspera ou no próprio dia que tenha irritado ele, alguma coisa, ele diga que não vai mais. Caso isso aconteça, a gente tem uma crise aí para frente. Mas a grande questão para o futuro, para além do Bolsonaro, é que com isso a gente ficou sem uma posição. A gente não tem uma posição do Supremo Tribunal Federal colegiada sobre se o 221 se aplica ou não a investigados, o caput e o parágrafo, se aplica ou não a investigados, ou se é só a testemunhas, que é a posição do Celso de Mello, ou uma meio a meio, se o caput se aplica, mas o parágrafo 1º é inconstitucional, enfim, todas as posições que estavam em jogo não foram decididas, e por isso é possível que a gente vai continuar vendo relatores diferentes no Supremo, inquéritos diferentes, atuando de maneira diferente. Você mesmo mencionou na abertura que o ministro Barroso e o ministro Fachin autorizaram o depoimento por escrito do ministro Temer no passado. Sem uma decisão colegiada, pode ser que ministros utilizem a sua interpretação pessoal, ou seja, como eles votariam nesse caso, já que não existe uma posição colegiada, seja a interpretação individual que cada um deles dê. Pode ser, claro, que se tiver disputa no futuro, a gente vai ter um agravo, e tendo um agravo tem uma posição colegiada, mas eu só chamaria a atenção para o fato de que toda vez que um ministro aplica a prerrogativa, a gente dificilmente tem conflito, né? Porque ele aplica a prerrogativa, o investigado aceita, o investigado não vai recorrer. Não vai recorrer. Então, a não ser que o outro investigado recorresse, mas também não vai recorrer desse ponto, né? E então, até, até aqui, Tomás, se me permite, antes falando isso para quem nos ouve, antes de começarmos o programa, nós tínhamos essa dúvida, né, sobre se teria havido uma revisão pelo ministro Alexandre de Moraes ou não. O Diego levantou isso antes da gente começar a gravar, e a gente levou essa pergunta para o ministro Alexandre de Moraes, e ele disse, de fato, que o objeto principal era se o depoimento seria pessoal, e que o outro ponto, exatamente esse, se poderia ter marcação de data e hora pelo presidente, como investigado, ele disse que ele poderia, como relator, rever. Então, de fato, nós temos mais uma decisão monocrática, no final das contas, né, uma posição do relator dizendo, não, nesse caso, sim, aplica-se essa prerrogativa. E eu acho que, falando de apostas, né, Tomás, como você mencionou, eu também não duvidaria se os ministros dissessem o seguinte, isso cabe ao relator, caso a caso, definir se essa prerrogativa é aplicável ou não. Se numa investigação... é difícil essa posição, né? Eu concordo com você que eu acho que não incomoda os ministros a ausência de uma decisão colegiada que na prática permite isso. Mas se o Supremo tem que decidir, a pergunta é binária. O 221 se aplica ou não se aplica a investigado? É muito difícil você pegar e falar, né, para uma pergunta tão formal, né, e tão objetiva, você falar, olha, depende, se você achar que se aplica, cada relator decide. Isso eu acho muito difícil você formular isso num voto. Agora, a ausência, o vácuo de uma decisão colegiada, ao permitir que cada relator faça isso conforme seu entendimento e conforme o caso, eu acho que é algo que é agradável para eles.
A única coisa só que eu chamaria atenção, que ficou, também acho que ficou não decidido, nesse caso, acho que talvez o ministro Alexandre de Moraes vai ter que se decidir especialmente ainda no futuro, é que o ministro Celso de Mello, como eu disse, um dos motivos pelos quais ele disse que o depoimento por escrito violaria, né, a Constituição, era exatamente a impossibilidade de o outro investigado estar presencialmente ali, acompanhar e fazer suas próprias perguntas. Como ele achava isso, na decisão dele, ele expressamente diz, né, sem prejuízo da possibilidade de o senhor Sérgio Fernando Moro, querendo, por intermédio de seus advogados, exercer o direito de participar do ato de interrogatório do presidente da República e dirigir-lhe perguntas. O Sérgio Melo disse expressamente. Na decisão do Alexandre de Moraes que a gente tem agora, que dá prejudicado o recurso, ele diz que vai ser marcado um horário facultado. Ele não diz expressamente se o ex-ministro Sérgio Moro, ex-juiz Sérgio Moro, por seus advogados, vai poder estar presente e acompanhar esse ato. Eu acho que é provável que possa, né? Acho que é provável que isso seja facultado, mas percebe que isso vai ser mais um potencial situação de conflito. Não sei o quanto que o Bolsonaro vai querer fazer isso na presença de Sérgio Moro, se vai ter conflito, como que vai ser isso na prática, inclusive, na realidade. Onde vai mas ser? Onde vai ser, mas de qualquer maneira eu só chamaria atenção para o fato de que isso estava expressamente na decisão do Celso de Mello, e que isso não está expressamente ainda na decisão do ministro Alexandre de Moraes. Talvez não esteja porque o ministro Alexandre de Moraes considere óbvio que esteja, né? Enfim, não estou dizendo que ele não vá decidir isso expressamente, mas isso não está lá escrito, e como não está escrito, a gente tem que perguntar, né? Então, claramente, o ministro Moro o ex-ministro Moro vai poder participar desse depoimento. Será que isso não vai gerar algum tipo de conflito com o Bolsonaro? Pois é, e no fundo, né, essa fala do Tomás permite a gente pensar que não tem como evitar totalmente esse conflito, né? Você está só jogando para o futuro, né, essas coisas. E aí seria o caso de se perguntar se não valeria a pena você já antecipar e estabelecer uma regra clara, porque, no fundo, você poderia ter um problema agora, uma tensão agora com o governo, mas você evitaria outras múltiplas tensões, até com futuros presidentes, que poderiam ser evitadas no futuro se todo mundo já soubesse qual é a regra. Mas não é o que vai acontecer. Então, né, evitar o conflito, no fundo, está sendo só adiar, né? Adiar e talvez multiplicar, porque vai aparecer outras coisas a partir disso em futuros presidentes investigados, muito provavelmente. Mesmo quando a situação política baixar, a gente não pode imaginar que isso nunca mais vai acontecer. Mas aí, Diego, tudo bem, você está pensando na parte jurídica e tal. Vamos pensar na parte política, né? Acho que eles quiseram evitar o conflito do momento. Vamos evitar esse primeiro, evitar que reacenda um conflito com o Bolsonaro. Inclusive, foi essa a disposição do AGU, Bruno Bianco, para falar, presidente, já que estamos naquele clima do 9 de setembro, vamos baixar, tira isso do caminho. O Supremo gostou da decisão, os ministros elogiaram, inclusive, a petição e falaram que foi o melhor cenário para todos, porque a gente não tem que entrar em conflito, não vai ter discussão em plenário sobre isso, sobre aquilo, não vai ter a rede bolsonarista atacando o tribunal de novo. Então, assim, deixa essa crise para depois e quando a realidade chegar, a gente lida com ela. Mas é curioso, mas eu chamaria atenção para o fato, Recondo, que eles já tinham tido uma oportunidade de ter feito isso que eles não aceitaram. Que foi quando o Celso de Mello seguiu essa linha, né, a linha de decidir que ele tinha que depor presencialmente mesmo, houve um primeiro momento, uma manifestação do Celso de Mello, que então ele, como investigado, exerceria a sua prerrogativa de silêncio e não prestaria depoimento nenhum. Né? Se é verdade que, né, como investigado, talvez ele não pudesse depor por escrito, que era o que ele estava dizendo, tem que depor presencialmente, ele estava dizendo, mas eu não sou obrigado a depor. Então eu vou exercer meu direito ao silêncio. E o Supremo podia ter utilizado o ministro Alexandre de Moraes, especificamente, né, como relator, mas o Supremo poderia ter utilizado essa oportunidade, e o ministro Celso de Mello, que era o relator anterior, ter utilizado esse momento para dizer, então está prejudicado, deixa para lá, a gente não está, né, fica por isso mesmo, de certa medida, até o próximo conflito. Eles não fizeram isso lá, eles disseram, não, mesmo assim, tem que decidir, pautaram o agravo, o ministro Celso de Mello votou, e mesmo depois de sair do ministro Celso de Mello, estava pautado para ser decidido essa semana, né? Então, tem uma diferença aí, né? Eles não aceitaram qualquer saída. Inclusive, é curiosa, eu chamaria a atenção para essa postura do Bolsonaro,
que parece que o que ele menos queria era uma decisão do Supremo nesse caso, né? Porque ele tentou evitar uma decisão, claro, primeiro dizendo, então não dou depoimento nenhum, e daí agora ele pegou e falou, não, então eu dou inclusive presencialmente. Olha o oposto entre as duas coisas, né? Sendo que o que ele queria era depor por escrito. As duas outras alternativas ele tentou para não ter uma decisão. Então nem depois eu deponho, ele não deu certo. Então, quer saber, eu vou lá e vou presencialmente, ou pelo menos digo que vou lá presencialmente, para evitar a decisão. Então, nessa eles aceitaram, mas só essa que eles aceitaram. Mas voltando ao ponto do Felipe, né, que estou pensando do ponto de vista das questões jurídicas em aberto, que tinha sido o que o Tomás apontou, mas politicamente, eu acho que é uma questão de curto e médio e longo prazo, não é que seja tanto político e jurídico. Eu acho que eles estão evitando conflito agora, vão gerar outros no futuro, porque o que o Celso fez lá atrás era uma escolha também política, de dizer, deixa eu antecipar o problema para que a gente não vá ter problema lá na frente. Então, vamos supor que a posição do Celso fosse a do Supremo. Lembra que gerou muito conflito e muita reclamação em setores das Forças Armadas, porque o Celso falou que o presidente teria que, eventualmente, quem sabe, entregar o celular, e sugeriu isso o que não era nem verdade, né? Foi só uma leitura equivocada do pedido que exato, foi feito pelo partido de oposição, então. Pensando nas reações, né? Claro que aquilo teve um custo para o tribunal, mas o que o Celso estava fazendo nesse ponto 221, que foi algo que a gente observou no programa da época? Ele está dizendo, deixa eu só deixar claro que se lá na frente você tiver que depor, não pensa que você pode invocar essa prerrogativa. Então eu já estou te avisando, aí não vai ter conflito lá na frente, quer recorrer, recorre agora, a gente discute, mas o Celso poderia não ter falado nada disso e o problema ter aparecido depois. Então eu acho que tem uma coisa também de é sempre político, né? A escolha de quando você vai encarar quando você vai encarar o conflito, né? Sim. É que eu acho que, nesse caso agora, houve uma escolha pelo curtíssimo prazo. Tudo bem. Mas ficou muita coisa em aberto ao não se ter uma decisão do Supremo sobre isso, e eu pensei em outros presidentes, mas mesmo como o Tomás falou, daqui a 1, 2 meses, 3 meses, essas outras coisas podem continuar aparecendo. E aí a outra coisa que eu ia perguntar, então, né, colocar assim, por que o ministro Alexandre de Moraes, será que a gente poderia imaginar que foi um pequeno detalhe menor da decisão não ter falado em termos de reconsideração, ter falado em termos de perda de objeto, né, embora estivesse totalmente dentro do poder dele, como relator que sucede ao ministro Celso de Mello, rever isso, né, isso não se discute esse aspecto. O que eu acho interessante se perguntar por que não dizer, então, a AGU abriu mão de uma coisa, com relação a outra eu reconsidero, né? Por que não se apresentou? Não disse isso na decisão, disse aqui para a gente, mas não disse isso mesmo na decisão, de fato. Não está claro, não está expresso como estava no voto do ministro Celso, por exemplo. Né? Exato, e como está expresso no pedido da AGU. Exatamente. E a AGU não tem uma petição de desistência. É uma petição dizendo, aqui eu concordo, ali não. Exatamente. E pede reconsideração ao fim da petição da AGU. Então, por que não falar em termos de reconsideração, né? Eu acho que é muito importante a leitura que você apresenta, Felipe, de que isso é uma decisão que de certa forma, pacificou o Supremo. O tribunal está bem com essa decisão, com essa atuação individual do ministro Alexandre de Moraes nesse aspecto. Mas é interessante se perguntar, né? Por que não dizer que está reconsiderando a decisão, se isso é só um detalhe, talvez, mas é possível imaginar que pode ter um esforço aí deliberado de, né, minimizar qualquer coisa que alimente uma narrativa de recuo por parte do Supremo. Porque uma coisa é o cenário em que o Bolsonaro ia ser derrotado no Supremo, aí ele desiste, aí o Supremo fala, então a gente não precisa nem ir até aí. Outra coisa é você dizer, o Bolsonaro achava que tinha chance de ser derrotado, oferece parte para guardar parte, para conseguir parte, e consegue essa parte. Mesmo que, como o Tomás tem observado, a parte que o Bolsonaro conseguiu escolher hora para depor, me parece muito fácil de sustentar juridicamente, me parece muito razoável, me parece muito difícil imaginar que ele fosse perder nisso no Supremo. Mas ainda assim, se é correto pensar que foi uma reconsideração, foi um movimento que fez um pouquinho do lado do Supremo político, também. Um gesto político de lado a lado, não dá para dizer que é só do Bolsonaro. E eu chamaria atenção, então, para o seguinte em relação a isso, né? Que acho que a gente está falando. Eu acho que, em termos de razoabilidade,
me parece que a posição ali dos ministros é que é razoável que o presidente da República seja ouvido com hora e local marcado previamente, né? Não me parece que esse era o conflito que eles queriam comprar. Mas se a gente for colocar... Então, eu acho que... por isso que eu acho que não é só... Essa posição do ministro Alexandre de Moraes, como eu já disse, inclusive, por mais que seja uma reconsideração, ela é uma reconsideração em relação à posição do ministro Celso de Mello, que era muito mais ampla e radical, me parece, do que os dos ministros do Supremo de maneira geral. Me parece que era algo muito peculiar dele. Mas tem uma questão lógica em relação a isso, que é uma dificuldade mesmo no voto. Porque se você diz, isso só se aplica a testemunha, não se aplica a investigado, é fácil você dar essa decisão. É uma decisão relativamente curta, relativamente bem formal, restrita. Agora, se você começa a dizer, olha, o caput, apesar disso estar na parte sobre testemunhas, o caput se aplica também a investigados, mas o parágrafo 1º não se aplica a investigados, você vai ter que botar por quê? Porque gera prejuízo para o outro investigado. Ué, mas isso também pode ser verdade no caso de testemunha, não é? Então a gente vai reconsiderar no caso de testemunha também? Criaria um problema lógico ali. E eu chamaria atenção também para o fato de novo, que se essa prerrogativa é uma que diga respeito, como eu disse, né, de marcar data e hora, que diz respeito não só ao ex-presidente da República e ao presidente da República, mas diz respeito, o que está no caput é uma lista muito mais ampla de autoridades, deputados, senadores e assim por diante. Então, será que o Supremo ia dizer que caso todas, o 221, então não é uma decisão que poderia ser só sobre o presidente. Se ele dissesse que o 221 caput não se aplica para quem é investigado, seria qualquer um. Qualquer um, imagino, que esteja naquela lista. Ou, acho que esse seria um desafio. E percebe que daí, além de que eu não sei se eles queriam fazer isso, né, politicamente também é muito mais complicado. Né? Agora você também está dizendo que todas as autoridades que também são investigadas, eventualmente investigadas pelo Supremo, algumas daquelas autoridades são autoridades que não têm foro, são, né, no Supremo, né, ali tem prefeito, tem secretário de Estado, todas essas autoridades que estão aí sujeitas a juízo pelo Brasil inteiro perderiam essa prerrogativa de data e horário. Eu não me parece que seja algo que o Supremo estava disposto a fazer, e que o ministro Alexandre de Moraes especificamente, que inclusive já foi secretário de Estado, já foi ministro de Estado, né, uma pessoa que já esteve nesses cargos, que exerce, que tem a possibilidade de exercer essas prerrogativas, não sei o quanto ele, não só ele, né, outros ministros do Supremo também já exerceram esse tipo de cargo, de qualquer maneira, não sei o quanto eles estariam dispostos a dizer que essa prerrogativa não é republicana. Bom, ficou essa questão em aberto. Temos ainda, como você mencionou, né, Tomás, a pergunta sobre se o presidente vai marcar nesses 30 dias, data e hora. Também a pergunta sobre os advogados de Sérgio Moro poderão acompanhar ou não. Até fico pensando, se o depoimento for prestado no Palácio da Alvorada, os advogados do Moro vão poder entrar, o Moro, se quiser participar, vai ao Palácio da Alvorada. E a própria dinâmica, né? E assim, em termos de conflitos, caso estejam lá, como que vai ser? Se as perguntas vão ser indeferidas, vão ser respondidas, exatamente, o presidente vai ficar em silêncio ou não? Porque inicialmente ele tinha dito que não ia prestar depoimento, como você mencionou. Pelo que as pessoas próximas a eles dizem, ele sim vai prestar o depoimento, vai falar, não vai se negar a responder os questionamentos, pode não responder uma ou outra coisa, mas a intenção dele seria sim prestar o depoimento. Então, vamos acompanhar nessas próximas semanas. Vamos aqui para a nossa rodada final. Eu queria chamar o Diego primeiro para destacar um fato, personagem ou decisão da semana. Diego. Eu vou destacar, já que a gente está falando de movimentos dos dois lados também, né? A Procuradoria-Geral da República se manifestou no processo contra o deputado Daniel Silveira, no Supremo Tribunal Federal, em alegações finais, pedindo a condenação, né, dele por diversos crimes relativos, né, àqueles ataques, vídeos que ele tinha postado, atacando, falando de, né, sonhava com o ministro do Supremo tomando surra na rua e fazia outras ofensas e ataques aos ministros. E aí é interessante duas coisas, não só o gesto em si, né? A gente já vem reforçando aqui que é importante pensar nessas medidas coercitivas que o STF vem adotando, mesmo monocraticamente, pelo ministro Alexandre de Moraes, contra esses atores do campo bolsonarista, que muitas delas têm uma rede de apoio institucional que não é só o Supremo, né? Então, nesse caso, PGR está pedindo aí a condenação, reforçando
o pedido de condenação no caso do deputado Daniel Silveira, e mais, nessa petição, segundo o site Poder 360, não consegui achar o documento em si com essa alegação final, mas segundo o site Poder 360, nessa petição, a PGR ainda faz uma comparação entre, né, a conduta do Daniel Silveira nesses vídeos e a invasão do Capitólio nos Estados Unidos, dizendo, olha, esse tipo de manifestação representa um perigo que pode levar aquilo lá, pode levar a esse tipo de ataque às instituições democráticas. Né, acho essa uma analogia válida, importante, uma leitura importante. Agora, né, essa é a PGR do Augusto Aras, essa é a PGR indicada pelo Bolsonaro, e é importante a gente considerar, então, o quanto que esse tipo de manifestação, né, mostra que tem uma acomodação também dos dois lados, e dois, né, fura em vários aspectos a própria retórica do Bolsonaro, como se ele tivesse ali, e esses atores do campo bolsonarista estivessem sozinhos contra, né, o ministro Alexandre de Moraes, sobretudo, especialmente nesses atos. Acho que essa é mais uma evidência de que essa retórica é furada. Tomás, e você, o seu destaque? Acho que tem um destaque do Supremo, né? A gente, nesse momento, acho que a gente tem que falar, que é uma coisa relevante para as nossas eleições, é que o Supremo decidiu essa semana sobre a constitucionalidade ou não da proibição de showmícios ou de eventos de arrecadação de verbas para campanhas nas quais participem artistas, né? Músicos e né, tem algum tipo de show. E, no final, prevaleceu uma decisão que manteve a proibição dos showmícios, né, mas passou a permitir, né, que se façam eventos de arrecadação de fundos para a campanha, no qual, né, esse evento tem, né, o evento que atrai essas pessoas, esses doadores, digamos assim, eles têm algum tipo de atração musical, algum tipo de atração artística. É uma decisão importante, uma decisão que eu acho que vai ser muito relevante para a próxima campanha, é algo que já vinha aparecendo, seja na sua maneira presencial, seja na sua modalidade virtual, por conta, né, desse tipo de evento agora, especialmente durante a pandemia, sendo feito virtualmente, assim por diante. É interessante a distinção que eles fizeram, né, sobre, né, no voto Luiz Toffoli, né, a diferença entre... A questão é que o showmício é um evento de propaganda, né? Está tentando convencer o eleitor. E o evento de arrecadação, ele não está querendo convencer, ele está querendo trazer pessoas que já são simpáticas àqueles eleitores e arrecadar dinheiro delas para a própria campanha. Então, seria algo diferente. Também tem, no caso do showmício, por ser gratuito, essa equiparação a dar algo para o eleitor, né? Em certa medida, quase comprar o seu voto, né? Você dá um boné, você dá uma camiseta, você daria um show de graça para essa pessoa e seria uma maneira de tentar movê-la para o voto. Tem um elemento de paternalismo disso, acho que é inegável, eles disseram que é constitucional, mas eu acho que é interessante que eles não consideram a possibilidade de um eleitor que vai lá, vai no show, aproveita o show e vota no adversário, porque, né, não é por conta disso que eu vou votar. Então acho que é meio inegável que tem um certo elemento de paternalismo. É por ter esse elemento de paternalismo que alegava-se, né, um dos argumentos do questionamento é que seria inconstitucional exatamente por ser paternalista. Não foi isso que os ministros consideraram, a maioria dos ministros consideraram. Eles disseram que, na verdade, o showmício em si está proibido por todos esses motivos, e diferenciando ele desses eventos de arrecadação. Não todos, né? A gente tem o ministro Gilmar Mendes, por exemplo, que queria proibir ambas não foi ele sozinho, mas foi um voto relevante, um voto detalhado, tentando dizer que ambas as atividades deveriam ser proibidas, e, é claro, os votos do ministro Barroso e do ministro Carmen Lúcia no outro espectro, que permitiam tudo, que queriam voltar a permitir showmícios em nome da liberdade de expressão, liberdade artística, algo que também não prevaleceu. É um conflito relevante para a próxima eleição, e é claro que é daqueles casos que todo mundo decide discutindo o argumento técnico, a questão formal, mas todo mundo meio que sabe quais são as campanhas que se beneficiam mais por uma coisa e outra. Eu ia fazer essa pergunta para você, Tomás. Que tipo de artista, né, eu diria assim, me parece, eu posso estar equivocado, mas me parece que você tem, assim,
uma atração do ponto bolsonarista para alguns artistas inclusive que foram, né, se a gente for pensar no Sérgio Reis, não sei o quanto ele ainda está fazendo shows que atraiam milhões por aí, mas de qualquer maneira... O ministro Gilmar Mendes citou ele nominalmente no julgamento, inclusive Sérgio Reis vai poder fazer show. Vai poder fazer shows, mas nesse caso não tem nenhuma dúvida, parece que ele de fato acredita naquela causa, né? Pelo menos, às vezes o que as pessoas se preocupam é com que você, na verdade, está comprando alguém para manifestar apoio, esse apoio não é real, esse tipo de coisa. De qualquer maneira, te imagina alguns artistas e outros artistas associados à esquerda, causas da esquerda, alguns de novo também apareceram nominalmente, até porque foram objeto de consultas prévias ao TSE, né? Nominalmente, o Caetano Veloso, que é um dos artistas mais relevantes que a gente tem no país, sem nenhuma dúvida, e que é associado a causas que estão à esquerda no espectro político. Então, tinha um pouco, estava bem claro assim, quem acha que se beneficiaria de uma coisa e de outra, quem que se beneficiaria talvez da proibição geral de todos, então isso acho que estava por trás, não dá para a gente ignorar isso, mas de qualquer maneira, formalmente a diferenciação foi essa. Algo que para mim, eu acho que eles ainda vão ter que lidar na prática no futuro, não ficou perfeitamente claro para mim, é como que fica essa contribuição do artista, porque o direito eleitoral estabelece limites para contribuições, né, de 10%, na verdade, da sua renda, ou 40 mil reais. Né? Então, fica um pouco... Se essa contribuição do artista entra como uma contribuição dele, e, portanto, tem um limite de 40 mil reais, como fica no caso do artista, em que o show vale muito mais que 40 mil reais, né? Em geral custa mais de 40 mil reais, como que isso vai ser, ou se nesse caso não se aplica esse limite, nesse caso o limite de 40 mil reais não se aplica. Eu não acho que isso ficou perfeitamente claro no dispositivo, né, de alguns dos votos. Isso foi discutido, isso inclusive foi um argumento do ministro Gilmar Mendes para ser contra, ele dizia que como todos os shows vão ser mais que 40 mil reais, então nunca poderia. Eu acho que isso é um argumento que eu diria que não me convence, porque é claro que nem todo artista estariam muito bem a nossa classe artística se todo artista brasileiro que fizesse um show tivesse automaticamente um cachê mínimo de 40 mil reais. Não me parece essa a realidade da maioria dos nossos artistas. Claro, talvez seja a realidade de Caetano Veloso, não sei se é a realidade de um Sérgio Reis hoje em dia, mas de outros artistas talvez seja. Isso claramente é algo que pode aparecer em conflitos específicos. Eu acho que vai ter que ficar mais claro, seja na decisão em si final, no acórdão, na redação do acórdão, seja eventualmente em embargo de declaração, ou se isso talvez seja jogado para o TSE que vai ter que regular isso na sua fiscalização e aplicação disso. Né? Até porque, de novo, fraudes, é claro, não vão ser permitidas. Né? Não dá para você fazer um evento de arrecadação que, na verdade, é um showmício. Né? Imagina que você faz um evento de arrecadação e cobra, imaginando, me parece que se você fizer um evento de arrecadação que não é gratuito, mas custa R$1, vai parecer que, exatamente, na verdade, não é um intuito de arrecadatório e, de novo, isso vai ficar para fiscalização. Alguém vai ter que ficar olhando para isso na prática. Isso não estou dizendo que seja um motivo para proibir, pelo contrário, né? De novo, isso acho que me parecia ser a linha do ministro Gilmar Mendes, que não me convenceu, mas mesmo que isso não seja um argumento para proibir, não deixa de ser um tema que merece atenção da Justiça Eleitoral, que com certeza vai gerar conflitos, disputas e decisões individuais no futuro e questionamento no futuro, eu não tenho nenhuma dúvida disso. Por fim, só, agora sim, rapidamente, eu diria que esse é o fato da semana em termos do Supremo, que ele decidiu, mas eu não queria deixar terminar o nosso episódio de hoje sem falar que eu acho que um dos fatos da semana que tem a ver com direito constitucional e que tem a ver com política e direito é o veto, né, do Bolsonaro para uma medida, para uma lei, né, que previa a distribuição gratuita de absorventes para mulheres, estudantes carentes e pessoas em situação de rua, pessoas... e havia diversos argumentos ali para por que isso não poderia, pelo qual ele vetou. Um deles era, inclusive, que violaria a igualdade no SUS, porque não era universal, né, como isso só era distribuído para quem estava em situação carente, não para todo mundo, isso violaria a universalidade do SUS. Me parece um argumento péssimo do ponto de vista constitucional, não me parece que é isso que significa a universalidade como, né, do SUS, e só posso esperar que o veto seja derrubado pelo Congresso. Caso isso aconteça, seria interessante ver mais um veto do Bolsonaro sendo derrubado, eu pessoalmente espero que isso aconteça, mas do ponto de vista jurídico eu chamo a atenção para como esse é um argumento muito ruim, né, de dizer que você não pode ter uma política pública de saúde que preveja a distribuição de certos insumos apenas para pessoas que necessitem especificamente deles por conta, por exemplo, de uma insuficiência de renda.
Acho que era isso, né? Como fatos da semana era isso. Maravilha, Tomás. E eu vou só ler aqui, o Diego falou das alegações finais do caso Daniel Silveira e da invasão do Capitólio. Eu vou ler aqui rapidamente o trecho das alegações finais assinadas pelo vice-procurador Humberto Jacques. Ele diz, no caso do Daniel Silveira, que não acha desarrazoado fazer a comparação e diz: a invasão ao Capitólio dos Estados Unidos em 6 de janeiro deste ano comprova que comunicações massivas, como as que estavam sendo feitas, constituem um perigo real e concreto ao princípio constitucional e, por via de consequência, à própria democracia. Então, esse é o trecho, Diego, a gente deixa isso para o nosso ouvinte aqui também. Obrigado mais uma vez, Diego, Tomás. A gente volta em 15 dias. Próxima semana não tem Sem Precedentes e a gente volta depois já com Juliana, time completo no nosso Sem Precedentes. Obrigado mais uma vez e até lá. Até a próxima. Obrigado, até a próxima. Obrigado. Se você gosta do Jota, conheça agora o Jota Pro. Informações diárias exclusivas e ferramentas únicas para ajudar a definir os rumos da sua empresa. E com o Jota Pro Tributos, você recebe informações de bastidores e análises do andamento das principais questões tributárias em jogo no país, especialmente as discussões sobre a reforma. Você também tem acesso exclusivo aos resultados dos julgamentos do CARF, do STJ e do STF no mesmo dia em que acontecem. E mais, os algoritmos da ferramenta CARF Previsível permitirão saber quem tem mais chance de vitória nas disputas da casa. São informações que podem valer milhões de reais para a sua empresa a um clique de distância. Jota Pro. Não tome decisões no escuro. Acesse www.j.info/pro e conheça mais.